Irmãos, boa noite. Nós vamos dar início à segunda parte do culto de hoje. Agradecer as orações ao irmão Nilson, ao irmão Rogério, os irmãos que se mantiveram em oração pelo estudo desta noite. Se Deus quiser, nós vamos tentar fazer um estudo breve, claro, conciso, certo? E creio eu que de muita importância também. Vamos dar início. Antes eu gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. E após a oração, eu gostaria que os irmãos já abrissem o livro de Filemão, que fica entre Tito e Hebreus. Mas vamos fazer uma oração? Oremos. Pai, neste momento, viemos à Tua presença te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade. Nós te rogamos neste momento, Senhor, que o Senhor possa nos guiar para que possamos falar de Ti, falar da Tua verdade, falar conforme a Tua vontade, que o Senhor, ó Pai, possa estar atuando em nosso meio, em nossos corações, em nossa mente. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa nos tocar sempre da Tua mensagem, da Tua palavra, que ela chegue em nós, Senhor, com poder eficaz. Nós também te rogamos por todos esses clamores, essas orações que constantemente estão sendo feitos aqui, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Pedimos, Senhor, a Tua proteção, Tuas mãos sobre nós, as Tuas bênçãos, mesmo sabendo, Senhor, que de nada somos merecedores. Te agradecemos pela nossa vida, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pelas portas abertas e também pelas fechadas, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, irmãos. Em Filemão, Tito, Filemão e Hebreus. Uma carta antes, uma epístola antes de Hebreus. É um livro bem pequeno, bem escondido, mas de muita importância, né? Não deixa de ser importante por ser uma carta, uma recomendação escrita para a igreja, né? Para uns irmãos que estavam e faziam parte daquela igreja que estava sendo dirigida pelo Filemão. Então vamos lá, Filemão. Eu vou pedir a ajuda do irmão Renato. O irmão pode ler para nós? Nós vamos ler a carta inteira, né? São os 25 versículos. Mas antes de lermos, dá uma segurada, irmão. Eu já peço para o irmão ler. Eu só quero fazer um adendo a essa carta. Né, algumas ponderações, principalmente a respeito da época que estava acontecendo, das coisas que estavam acontecendo, para a gente poder entrar já no contexto dessa epístola. Havia naquela época, na época da Roma Antiga, escravidão. No mundo sempre houve escravidão. Mas naquele momento que estava acontecendo aquelas informações que chegaram a Filemão, havia escravidão e que a escravidão não era da forma como acontecia há um tempo mais recente, como aconteceu, por exemplo, com os africanos, né? Para nosso conhecimento, nós observamos que os escravos daquela época, os escravos da Roma Antiga, muitas vezes eles eram conquistados através de guerras. Tinha-se guerras e o povo era levado cativo. Então passavam a ser escravos. Ou através de dívidas. Pessoas que estavam com dívidas e dívidas impagáveis, elas acabavam se entregando, né, em troca de dinheiro para poder pagar a dívida e então se tornavam escravos. A mais fundamental diferença é justamente essa, né? Os romanos, eles não conquistavam os escravos focando em um povo como aconteceu com os africanos.
Então eram feitas negociações, eram feitos processos de guerras, né? E até mesmo dívidas, como nós acabamos de falar. Então, pelo que até agora nós falamos, nós podemos ver que para que uma pessoa fosse escrava, ela, naquela época, ela tinha que ter nascido ou de uma mãe escrava, ou ter cometido algum crime específico, ou pertencer a uma nação que havia sido conquistada, ou ainda se tornar escravo para quitar uma dívida. E em alguns casos, até mesmo em alguns casos, o próprio pai podia vender o filho para que ele se tornasse escravo. E num determinado momento da história, nesta Roma antiga, houve um homem, e nós vamos falar dele esta noite, nós logo mais vamos identificar, que era considerado escravo. E ele era considerado escravo por uma dessas hipóteses que nós acabamos de falar, né? Não sabíamos e não temos condições de falar o porquê ele era escravo, mas nós sabemos que ele era escravo. Ocorre que este homem escravo, em um certo dia, sob o poderio do seu senhor, de um homem que teve poder de tê-lo sob seu poderio, esse homem escravo resolveu fazer o seguinte: resolveu roubar o senhor dele e fugir, em ato de rebeldia. Ele sendo escravo, ele roubou o senhor dele e se mandou, fugiu. Então nós vemos que naquela época, e é bom frisar com os irmãos, que não havia lei que garantisse uma proteção, que garantisse a segurança de um escravo. E muito menos havia direitos humanos naquela época para protegê-lo de situações como essa, de descumprimentos de leis, né, de descumprimento de ordens. Não havia nada disso, não havia lei, não havia direitos humanos. Ele errou, ele iria pagar pelo erro, pelo crime que ele cometeu, pelo descumprimento da lei e também pelo descumprimento das ordens que eram dadas aos escravos daquela época. Então, assim, nós logo podemos aferir que os escravos daquela época eram pessoas oprimidas, né, e que em qualquer sinal de rebeldia, o escravo ele corria o risco de ser morto e, em caso de fuga, ele era caçado e, quando encontrado, ele era marcado com a letra de que ele era um fugitivo. E, além disso, o próprio senhor, aquele que tinha poder sobre esse escravo, ele tinha liberdade para castigar esse escravo da forma como ele bem entendia, até o ponto de crucificar. Essa era a situação daqueles que estavam escravos naquela época. E diante dessas informações que eu acabei de passar para os irmãos, desse breve comentário, nós vamos apresentar essa história para os irmãos essa noite, lá em Filemão, e confirmar um relato bíblico sobre esse escravo que nós acabamos de falar e o seu senhor. E esse escravo se chamava Onésimo, e o seu senhor se chamava Filemão. Então nós vamos fazer a leitura lá em Filemão, do versículo 1 ao versículo 25. Não é muito longo, só para a gente poder entender todo o contexto. Irmão Renato, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho,
e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te faz algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, e creia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Para nós podermos entender, eu vou tentar fazer um breve resumo desses versículos, que às vezes nós lemos assim diretamente e a gente deixa escapar algumas coisas que é bem importante, muito importante. Primeiro nós vemos que lá no versículo 1, o apóstolo Paulo começa a fazer algumas considerações, que era ele, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então nós vemos que naquele momento que a carta estava sendo escrita, Paulo estava preso. Ele estava em prisões. E o irmão Timóteo, tanto Paulo quanto Timóteo, escreveram essa epístola ao irmão chamado Filemão, ao amado Filemão, que é também cooperador. Então nós vemos que Filemão estava cooperando na pregação do Evangelho. Ele era um homem que estava atuante no Evangelho. E nós vemos que Paulo, ao escrever a esse amado Filemão, irmão Filemão, ele também direcionou essa epístola à igreja, lá no versículo 2, e à igreja que se reúne em sua casa. Então nós temos outra informação. O amado Filemão, cooperador, colaborador de anunciar o Evangelho, tinha a igreja na sua própria casa. Se reunia em igreja na sua própria casa. E então ele fez umas considerações. Falou, olha, escrevo a você, amado Filemão, a igreja que se reúne na sua casa. Escrevo também a irmã Áfia e a Arca, que são os nossos companheiros de luta, são os companheiros de batalha no anúncio do Evangelho. Lá no versículo 3, ele continua dizendo, irmãos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Então, foi, num primeiro momento, uma saudação de saudades. No versículo 4, ele já vem e traz aquilo que ele estava sentindo naquele momento em que ele estava escrevendo aquela carta a esses irmãos, e era um sentimento de alegria e de confiança, ao ponto dele dizer, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações. Por quê? Paulo dava graças a Deus todas as vezes que ele lembrava daqueles irmãos em suas orações. No versículo 5 nós temos a resposta. Porque Paulo dizia que quando ele
ouvia falar, ele ouvia falar da fé daqueles irmãos, né? Porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor. E não só da fé, eu tenho ouvido do amor por todos os santos que aquele amado irmão Filemão tinha. Então, além dele ouvir falar da fé no Senhor, ele ainda se regozijava do amor que aquele irmão tinha por todos aqueles santos que estavam reunidos na casa dele, como igreja. E oro para que a comunhão da sua fé, Paulo ainda falando, se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Então a oração do apóstolo Paulo aqui, ela se torna cada vez mais contundente ao ponto dele falar: eu oro para que essa fé que tinha deixado Paulo feliz se tornasse cada vez mais eficaz, né? Que se tornasse uma fé ainda maior, mais eficaz no conhecimento do bem que há entre os santos, do bem que há entre todos aqueles que estavam no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento. Por isso que ele termina: para com Cristo, no mesmo pensamento de Cristo. E lá no versículo 7, ele continua dizendo: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria. Isso era de regozijo. O seu amor, da forma que eu estou vendo, da forma como está sendo anunciado o Evangelho, da forma como estava chegando para o apóstolo Paulo em prisão, ele disse: olha, eu estou com muita alegria e consolo. Estou confortado em saber de todo esse amor. Estou confortado em saber de como o Evangelho está seguindo. Ele preso. Visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Olha que muito bonito. Estou feliz, estou alegre, estou confortado, isto é, não tenho preocupação por causa do seu amor, e ainda mais eu tenho visto que o coração dos santos, o coração da igreja, o coração daqueles irmãos estava feliz, estava sendo reanimado por esse irmão chamado Filemão. Então a obra estava andando, não é verdade? A obra estava a todo vapor, os irmãos estavam contentes, coração reanimado. Paulo, preso, estava contente e estava consolado. Difícil imaginar, né? Uma pessoa que está presa, estar feliz, estar contente, mas isso é o poder do Evangelho. E lá no versículo 8, ele vem e continua e diz àquele irmão: pois bem, tendo em vista que tudo está indo bem, está tudo legal, estou contente, estou confortado. E aí ele fala: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para ordenar a você o que convém ser feito, o que ele estava falando para esse irmão? Para esse Filemão: olha, eu sei que eu tenho liberdade da situação, né, de todo aquele momento. Paulo, como uma autoridade, e diga autoridade no Evangelho, autoridade em Cristo, de chegar naquele irmão e falar o que deveria ser feito, que é justamente isso que ele estava falando. Eu tenho a liberdade em Cristo para ordenar a você a fazer o que convém ser feito. Olha, irmão, eu tenho autoridade para chegar e falar para você o que deve ser feito. Só que eu não vou fazer dessa forma. Por isso que ele fala: eu prefiro de uma outra forma. Eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Eu tenho autoridade de chegar e falar para você: irmão, tem que ser feito assim, mas eu não vou fazer. Eu prefiro pedir ao irmão em amor, sendo o que sou. E o que Paulo era naquele momento? Paulo era velho, ele era prisioneiro e não tinha condição nenhuma
de sair daquela prisão, a não ser pelo poder de Cristo. Pelo próprio poder dele, pelas próprias forças dele, não tinha condições. Então Paulo se humilhou, deixou a sua posição exata naquele momento. Irmão, eu tenho autoridade para pedir, mas não vou pedir, não vou ordenar da maneira que eu tenho autoridade. Vou pedir em amor, e em amor na condição que eu estou. Eu estou numa condição de velho, de prisioneiro e de dificuldades. Mas lá no versículo 10, ele continua falando que ele queria pedir. E eu faço isso, faço esse pedido em favor do meu filho, e esse filho chamado Onésimo. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei nas minhas entranhas. Nas minhas entranhas, nós podemos considerar que gerei nas minhas algemas, que gerei nas minhas prisões. Então eu faço esse pedido em favor de Onésimo, esse homem que gerei, isto é, esse homem que evangelizei, esse homem que tive um trato, que tive bons momentos de conversa, de evangelização, só que fiz isso em momentos de prisões. E ele continua dizendo, no versículo 11, esse mesmo Onésimo, filho meu que gerei nas minhas entranhas, que gerei entre algemas, eu sei que ele era inútil para você. Por que ele era inútil? Porque era justamente esse escravo da história que nós contamos no começo. Onésimo estava sob o poderio de Filemão. Filemão era o senhor de Onésimo. E Onésimo fez o quê? Roubou Filemão e fugiu. E o apóstolo Paulo, olha para os irmãos verem. Um bom tempo depois, nós não sabemos quanto, mas um bom tempo depois o apóstolo Paulo escreve para esse irmão e fala, olha, esse meu filho Onésimo, em um outro tempo, ele foi inútil para você. Foi inútil. Atualmente, porém, ele é útil. Aquele que antigamente era inútil, atualmente é útil. E ele é útil tanto para mim, quanto para você. Mas como é que pode? Um servo que roubou, trouxe prejuízo para Filemão e fugiu. Como é que pode agora ele se tornar útil para Paulo, que estava em prisões, e útil para Filemão, que sofreu perda? Mas era o que Paulo estava falando. Ele era antes inútil, agora ele é útil. E eu estou mandando ele de volta a você. Lá no versículo 12. Irmãos, que situação delicada, Muito delicada, porque nós estamos diante de uma situação em que um servo que estava foragido, que estava totalmente contra as leis da época, um cara que ainda estava fugitivo, porque a condição dele ali não estava certinha mais, não tinha nada ajustado ainda. Ele ainda era servo. E ele ainda tinha que pagar pelo que ele havia feito. E Paulo chega e diz, eu estou mandando ele de volta a você. E ele, quero dizer, o meu próprio coração, porque foi gerado nas entranhas do apóstolo Paulo. No versículo 13, e o apóstolo instrui Filemão. Eu estou mandando ele de volta a você, mas eu queria conservá-lo comigo. Eu estou te devolvendo o seu servo, mas a minha vontade é querer que ele ficasse comigo. Essa era a vontade do apóstolo Paulo. Estava sendo expressa. Eu queria que ele ficasse comigo, para que ele me servisse no seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Isto é, nas prisões que Paulo carregava no Evangelho, por causa do Evangelho. Então ele queria fazer uso de Onésimo na pregação do Evangelho, porque era um homem útil. Só que Paulo, ele é bem coerente com os princípios. E lá no versículo 14 nós vemos
olha, eu queria muito que esse irmão ficasse. Mas no 14 ele diz, mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Paulo entendia que aquele homem ainda era servo de Filemão. Por mais que ele tivesse toda a autoridade, pudesse chegar e falar para Filemão, olha, ele não vai mais, ele está aqui, está pregando o evangelho, você como um irmão em Cristo, vai fazer ele ficar aqui, porque eu estou ordenando isso. Era autoridade. Mas não foi isso. Paulo diz, olha, eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, no versículo 14. Para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação. Aqui nós vemos um outro pensamento de Paulo. Olha, irmão, Paulo poderia convencer Filemão sem ser por ordenar. Olha, ele está sendo muito bom, estou em prisões. Deixa com que esse irmão fique aqui, vai ser muito útil, vai ajudar. Poderia trabalhar ali com a persuasão, mas não. Queria muito, mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso para que a sua vontade, para que a sua bondade não venha a ser como se fosse uma obrigação. Não era essa a intenção. Por isso que Paulo fala que deve ser algo feito de livre vontade. Né? Feito de livre vontade. E no versículo 15, aqui Paulo começou a justificar Onésimo e falou, olha, ainda que ele tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, ainda que ele tenha se afastado de você temporariamente, na verdade, ainda que ele tenha fugido de você. Mas Paulo falou, ainda que ele tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. No versículo 16, Paulo diz, irmão, estou enviando, por mais que ele tenha fugido, quero que você o receba novamente, mas não o receba como escravo. Essa não é a minha vontade. Não quero que você receba Onésimo como escravo. Eu quero que você receba Onésimo muito mais do que um escravo. Muito mais do que como um escravo. Mas como um irmão. Como um irmão. Especialmente de mim. E com maior razão, como um irmão seu. Como um irmão seu. Quer como ser humano, quer como um irmão no Senhor. Receba ele dessa forma, não como escravo. E nós lembramos lá atrás que Paulo estava pedindo isso em amor. Portanto, lá no versículo 17, se você me considera, Filemão, meu amado irmão, se você tem alguma consideração por mim e me considera como companheiro, receba Onésimo como se estivesse me recebendo. Receba esse homem como se você estivesse me recebendo. E se ele, no versículo 18, e se ele causou algum dano a você, causou, né, irmão? E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Paulo passou a assumir aquela dívida que Onésimo tinha com Filemão. Se ele causou algum dano, se ele te deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. E eu, Paulo, ele ratifica. E eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. Essa foi a palavra dada de Paulo. Se teve prejuízo, se teve dano, qualquer coisa que você tenha sofrido com esse irmão, ponha na minha conta que eu vou pagar. É claro que não preciso dizer, na verdade Paulo continua dizendo lá depois, que você me deve a própria vida. Mas no versículo 20, né, Paulo também deu uma... É claro que você também me deve a própria vida. Mas no versículo 20, sim, irmão, que eu receba de você, falando a Filemão, no Senhor este benefício. Que eu receba no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Me dê alegria.
nesse pedido que eu estou fazendo em amor. Me dê alegria, conforte o meu coração nisso. 21, certo como eu estou, da sua obediência, né? Certo como eu estou de que Filemão vai acatar o meu pedido, eu escrevo a você sabendo que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Eu estou escrevendo para você porque eu sei que, além disso que eu estou pedindo, você vai fazer mais. Disso eu tenho certeza, Paulo falando para ele. Disso eu tenho certeza. E ao mesmo tempo, 22, prepara também uma pousada, né? Pois eu espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído, né? Eu volte a estar entre os irmãos. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, cooperadores do Evangelho, mandam saudações a você. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Irmãos, realmente é uma história bastante intrigante, não é? Uma história bastante intrigante que nos chama a atenção. Primeiro porque nós não sabemos, de fato, qual que era a situação de Onésimo, né? Antes dele estar sob o poderio de Filemão. Nós não sabemos por que Onésimo se tornou escravo de Filemão. Nós não temos relatos bíblicos de como esse homem havia se tornado escravo. Da mesma forma, nós não temos informação de como esse homem, na sua fuga, ele acabou se encontrando com o apóstolo Paulo. Não temos relato disso. De como ele, fugindo, né, foragido, se encontrou com Paulo. Ainda mais pela situação, não sabemos se foi antes ou se foi depois da prisão, porque Paulo estava preso. Ainda mais porque nós não sabíamos se o encontro foi se Paulo estava solto. O que temos, de fato, é que este homem, este Onésimo, foi alcançado de uma maneira grandiosa pelo poder do Evangelho. E disso nós não temos dúvida. Esse homem foi alcançado pelo poder do Evangelho, na situação que ele estava. Foragido, descumpridor da lei e se tornou um colaborador do Evangelho. O encontro de Onésimo com Paulo mudou tanto a sua vida como a vida de muitos. E Paulo conduziu Onésimo até Cristo e lhe ensinou o caminho de Deus. E ele veio a amar muito Onésimo. Muito. Porque Paulo fala que ele foi gerado das entranhas. E ele passou a amar muito Onésimo. E cremos também que Onésimo também amou muito a Paulo. Só que apesar desse amor que vemos entre ambos, entre Paulo e Onésimo, nós vemos que os dois não se furtaram, não fugiram, não se deteram das obrigações legais da época, porque havia uma pendência que deveria ser resolvida entre Onésimo e entre Filemão. Havia essa pendência. A gente não pode simplesmente esquecer que não havia, mas havia essa pendência. E diante disso, conforme nós acabamos de ler e tentar entender, Paulo resolveu então escrever essa epístola a esse irmão chamado Filemão, informando que ele enviaria de volta Onésimo, e não se tratava de uma decisão muito fácil, nem para Paulo nem para Onésimo que ia voltar. Imagina Onésimo voltar apenas com a confiança, né, sem a garantia de que ele não seria mais tratado como escravo, não seria torturado. Então ele também estava numa situação difícil. E justamente porque ele era uma pessoa que estava colaborando e muito com o Evangelho, e isso foi duro para Paulo, auxiliando o apóstolo enquanto ele estava preso. Por isso que lá no versículo 13 fala que eu bem quisera retê-la comigo,
para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas ainda assim pareceu melhor o seu retorno a Filemon, porque Paulo não tinha intenção, como nós vimos, de constranger esse irmão com essa intenção de Onésimo, de permanecer na colaboração do Evangelho, para não parecer que era algo feito realmente sem a vontade de Filemon. Essa não era a intenção, mas de fato era uma perda muito importante que o apóstolo Paulo estava a enfrentar naquele momento. Era uma perda para o apóstolo Paulo. Então, nesse contexto, nós vemos que Onésimo então retorna para Colossos, porque ele havia levado a carta para os irmãos de Colossenses e a carta para Filemon e para a igreja que estava na casa de Filemon. Então ele retorna para Colossos com essa carta em mãos, carta que continha o pedido de rogo do apóstolo Paulo, para que o mesmo fosse recebido não mais como escravo, mas como um irmão importantíssimo no Senhor. Irmãos, nos colocando no lugar de Onésimo, será que nós retornaríamos com tanta inteira certeza, né? com tanta confiança? Será que teríamos a coragem de retornar, assim como ele fez? Principalmente pelos erros, pelos prejuízos. Nos colocando na posição de Filemão, será que nós aceitaríamos esses pedidos, tendo sofrido prejuízo, tendo sido roubado? Às vezes a gente fica nervoso, né? Quando há pouco tempo atrás aconteceu no conselho, entraram lá, levaram algumas coisas, e a gente fica chateado, fica bravo com a situação, porque são coisas que estão ali sendo usadas para o bem público, muitas vezes são bens particulares nossos, e vem outro, rouba e leva. Era isso que Filemão tinha passado. E além de levar, ainda fugiu. Vai saber o tanto de tempo que esse homem estava foragido. Será que nessa posição de Filemão nós aceitaríamos isso? Tratar como irmão ainda, né? Receber com amor, com coração, tratar como irmão aquele servo desobediente, servo rebelde, que causou prejuízo e ainda fugiu. Irmãos, como disse um pregador, todos nós, de certo modo, somos onésimos. Todos nós, de certo modo, somos onésimos. Escravos do pecado, andávamos errantes, perdidos, e assim como Onésimo, com sentença de uma condenação. Todos nós. Então, de certa forma, todos nós fomos onésimos. A mensagem desse curto, mas extraordinariamente grande livro da Bíblia tipifica o plano de Deus para a salvação dos homens. O fundamento sobre a qual Deus nos recebe. Esse é um verdadeiro fundamento pela qual Deus nos recebe. Ele confia a nós o mérito de Cristo, não o nosso mérito. Assim como Paulo diz, se este te fez algum dano, ou se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Na cruz do Calvário não foi diferente, irmãos. Deus colocou todo o meu pecado na conta de quem? Na conta de Cristo. E Jesus, o meu Salvador, pagou essa conta. E somente por fazer isso, irmãos, nós temos a vida eterna. Somente por isso. Todo o contexto do que nós lemos aponta para o fato de que Onésimo
poderia ter sido perdoado por Filemão. Mas antes eu quero trazer aos irmãos o interessante apontamento que o pastor Calvin fez em um dos seus escritos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na correção e na interpretação. E eu me lembrei disso, e é muito importuno para o momento, que é sobre o perdão que Deus dá. Assim como Filemão teve que dar esse perdão para Onésimo. O perdão que Deus dá. O perdão que Deus nos dá é completo. Assim como Paulo pediu para Filemão. Recebe esse irmão que te causou dano, mas recebe ele como irmão, com todo o coração. Esse é um perdão completo. O homem perdoado por Deus, ele é levado a uma condição de não ter mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. O próprio Paulo afirma isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O homem que está em Cristo Jesus e que tem esse perdão de Deus, esse perdão completo, é libertado da lei, é libertado da morte. Olha no versículo 2 de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Libertos, tanto do pecado quanto da morte. Judicialmente, o homem é justificado diante de Deus. Judicialmente, o homem é justificado diante de Deus. Não tem nada mais pesando contra ele. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós encontramos a afirmação da justificação dos nossos pecados pela fé, por meio de Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, posicionalmente, irmãos, o homem perdoado, ele é feito um filho de Deus. Um homem perdoado, assim como Onésimo se tornou irmão de Filemão, nós perdoados nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Participamos da herança com Cristo. Da mesma forma. E agora com todas as bênçãos espirituais. Um homem perdoado por Deus tem as bênçãos espirituais. Quais são? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a esperança. São os frutos do Espírito Santo. Essas são as bênçãos nos lugares celestiais. Nos céus, onde o Pai e o Salvador estão, em Cristo. Quando os cristãos, isso é para nós, para o nosso íntimo, quando nós tivermos queixa, ou quando acontecer atritos da vida entre nós, é necessário uma oferta para que haja o perdão verdadeiro. E essa oferta não é sacrifício, irmãos. Essa oferta não é algo que pode ser inventado pelo homem, mas é aquela oferta que foi dada por Cristo pelos nossos pecados. Por Cristo pelos nossos pecados. Ou seja, nós devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Um exemplo prático foi o que nós acabamos de ler. Assim como Filemão um dia foi perdoado,
ele teve que perdoar. Assim como Onésimo um dia foi perdoado, ele teve que perdoar. Então nós devemos perdoar uns aos outros, porque também Deus nos perdoou. Devemos perdoar-nos uns aos outros, considerando o sacrifício de Cristo pelos pecados como suficientes. Suficiente. O cristão deve perdoar, assim como Deus o perdoou, e Cristo deve ser a oferta única, ideal, suficiente, abundante e completa, assim como Deus aceitou. E ninguém vem a Deus senão por meio de Cristo. Pelo perdão, irmãos, que nós exercemos, Cristo é exaltado. Pelo perdão, Cristo é exaltado. E talvez por esse fato, a falta de perdão, a falta de perdão de uns para com os outros é uma barreira, acaba se tornando uma barreira ao conhecimento do próprio perdão divino e crescimento espiritual. Muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro propósito do perdão divino porque nós estamos nessa barreira. Porque nós temos essa barreira de não perdoar. Por isso que não entendemos muitas vezes o perdão de Cristo. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o perdão de Deus e achamos impossível. Porque há essa barreira. A falta de perdão de uns para com os outros pode nos impedir de conhecer o perdão de Deus. Abra lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoarás a vós. Se, e aqui é uma condição, essa condição é que se você não perdoar aos homens as suas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Está bem claro, né? Foi direto e reto. Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. E a atitude de não perdoar uns aos outros pode fazer com que as nossas orações não sejam ouvidas pelo Senhor. Olha lá em Salmos 66 e 18. Salmos 66 e 18. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, isso é, se eu esconder e deixar ele aqui quietinho no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não me ouvirá. Portanto, se você tiver interesse de adorar o Senhor verdadeiramente, devemos procurar conferir se não há algo pendente a ser perdoado. Porque Deus é glorificado quando alguém tem grandeza de perdoar. Mas para que isso aconteça, é importante que quem esteja perdoando haja com sinceridade. É perdoar. Te perdoo. Fazer o quê? Não, é um perdão com sinceridade. E mesmo que aquele que está sendo perdoado não seja tão sincero. Eu posso estar perdoando e a pessoa que está sendo perdoada não esteja sendo tão sincera em pedir perdão. Mas nós devemos perdoar com sinceridade. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Foi uma ação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro sempre foi mais assim, para frente. Chegou em Cristo e falou, olha, aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim?
Até 7? Não sei se estava acontecendo alguma coisa com Pedro, mas ele chegou em Cristo e falou, olha, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? E Jesus disse, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Muito mais do que você está falando aí, Pedro. Devemos estar prontos, irmãos, para perdoar uns aos outros quando nós estamos errados. Quando nós estamos errados, nós temos que estar prontos para perdoar. Provérbios capítulo 6, versículo 1, instrução de Salomão. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se destes a tua mão ao estranho e te deixastes enredar pelas próprias palavras, a própria pessoa está errada aqui, né? Te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, livra-te, já que caíste nas mãos dos seus companheiros. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos. Não acalenta esse pecado no teu coração. Nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Devemos estar prontos a perdoar-nos uns aos outros até quando nós estamos errados. E quando os outros são culpados, também nós devemos perdoar. Até quando os outros estão errados, nós temos que perdoar. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 25. Na instrução de Cristo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você tem que fazer? Mas não sou eu que estou errado, é meu irmão que está errado. Se te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário. Não está falando para conciliar com o teu amigo. Ou com aquele que era muito seu amigo, você falou as verdades, ele... Não, é contra o teu adversário, contra o teu inimigo. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Irmãos, quando nós entendemos que o Deus Santo, por meio da sua misericórdia, evidenciada na sua oferta satisfatória e na intercessão de Cristo, quando nós entendemos que perdoa grandiosamente o homem pecador, nós podemos entender a grande importância de nos perdoarmos. Todas as nossas queixas e de todas as nossas dívidas, assim como Onésimo, Filemão. Relembremos-nos que o exemplo a seguir é perdoar aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. E a pergunta para todos nós, principalmente para aqueles que ainda não conhecem esse perdão, ou não tiveram oportunidade, ou ainda não quiseram conhecer. O porquê não conhecer esse perdão? E se você, que já conhece, não deve ser muito difícil estender esse perdão de tal bênção àqueles que vierem te pedir perdão.
porque você já recebeu. Então não deve ser tão difícil assim. Se você ainda não conhece o pleno perdão de Deus através de Cristo, então clame. Clame a Deus, irmãos. Clame a Deus, você que ainda não encontrou esse perdão. Clame e peça a Deus que Ele tenha misericórdia de mais um pecador, de mais um Onésimo. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Obrigado a todos. Uma ótima noite a todos nós.